Amém? Hoje, a gente estava ali em casa, quando a gente olhou para o lado de cá, né? Aquela nuvem, eu falei, eita, agora que aquela história dos crentes de açúcar, né? Mas graças a Deus, os irmãos estão aqui. Sei que tem gente que é complicado mesmo, né? Os irmãos que vêm a pé, mas mesmo assim, irmã Gladys, né? Que vem a pé, aqui 2-3 quadras, está aqui na igreja. É bênção do Senhor. Gênesis capítulo 12. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero comentar algo. Nós chegamos aqui com o pastor Elias Félix. E nós viemos aqui, eu trouxe, eles ficaram aqui atrás, né, dormindo aqui atrás. E quando foi no outro dia, o pastor chegou para mim, ele falou, Peniel, eu vim aqui de manhã cedo, eu estava aqui orando, levantei de madrugada, e eu estava aqui orando. E assim, ele não sabia tanto dos problemas nossos, né? Acompanha o meu trabalho, o trabalho que eu faço com literatura, é uma pessoa que nos ajuda muito. E ele falou o seguinte, Peniel, eu vim aqui, eu estava orando aqui neste lugar, orando aqui embaixo de madrugada, e o Senhor me deu uma revelação. A revelação que o Senhor, Ele me deu, é que eu vi isso aqui tudo aceso, estava tudo aceso, o som estava aceso, os ar-condicionado estava aceso, e ele começou a andar, isso naquela visão que o Senhor deu, todas as torneiras estavam acesas, abertas, e tudo estava sendo jogado de qualquer jeito. E ele falou, na hora quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, que desperdício, que desperdício. E ele ficou, e aquilo ali, logo o Senhor falou o coração dele para comentar isso comigo. Eu falei assim para ele, pastor, eu não contei tantos problemas, e também não veio ao caso, mas essa palavra o Senhor me deu há bastante tempo, antes de vir lá de Corumbá para cá. Eu estava em oração também numa madrugada, orando em relação à nossa vinda aqui, e o Senhor começa a falar comigo em relação ao desperdício da palavra que Deus havia dado para esse trabalho. Estava sendo desperdiçado, infelizmente. E a palavra de Deus, ela não é dada de qualquer forma. Quando a palavra de Deus ela é dada, quando a palavra de Deus ela é direcionada, é quando você começa a ter o resultado, é quando você começa a ter o mover de Deus. Tudo na obra de Deus funciona assim. Nós vimos o trabalho do Dayan, vocês conhecem o trabalho do Dayan. O Dayan, eu brinco com ele, né? Eu fico brincando aí com ele, né? Aquela careca dele, né? Reluzente. Aquilo ali não chama atenção não, irmão. Não é porque ele é mais bonito que a coisa funciona com eles. Ah, porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele isso. Pode inventar conversa. Só tem uma coisa que a explicação bíblica para que a coisa possa acontecer é o seguinte: a palavra de Deus que é dada. Já contei isso para vocês. Dayan estava aqui, e o Senhor começa a falar com ele, com a Ada, sobre ir para Santa Rosa. E na época eles nem conheciam direito de Santa Rosa, mas veio essa palavra para eles, ir para Santa Rosa. E eu até falei, mas Santa Rosa, rapaz, isso há 10 anos atrás, Santa Rosa era uma vila desse tamanho aqui, hoje está bem mais evoluída a cidade. E eu falei com eles, não, mas Deus está nos mandando. Então o Senhor quando dá a palavra, o Senhor quando direciona a palavra, as coisas começam a acontecer. É por isso que eu pedi para vocês abrirem esse texto aqui de Gênesis capítulo 12. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele tinha uma vida como qualquer outra pessoa, no meio da sua família, no contexto da sua realidade, da época da sua realidade. Eles viviam de uma forma tribal, para que pudesse se proteger, eles tinham que estar juntos, as famílias tinham que estar juntas. Porque simplesmente uma outra família, uma outra tribo vinha, guerreava e conquistava e fazia todo mundo de escravo. E para aquilo dali não pudesse acontecer, Abraão, ele tinha que estar dentro da sua família, no meio dos seus familiares. Mas aí vem a palavra do Senhor. E Deus dá a palavra para Abraão e ele diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Uma das primeiras coisas que Deus trabalha na nossa vida, quando a palavra dele está vindo à nossa direção, quando a palavra de Deus é liberada a nós,
que o próprio Deus, ele fala a nós, Deus, ele toca nesse ponto do conforto, nesse ponto da segurança, nesse ponto daquilo que nós confiamos, são esses pontos que nós confiamos. Muitas vezes a gente pode falar para todo mundo, eu confio em Deus, mas quando a palavra de Deus ela vem, Deus ele sabe o que está lá dentro do nosso confiança, e aonde que está o ponto da confiança, e o Senhor ele toca. Deus ele chega para Abraão e ele diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Isso aqui é a palavra de Deus. Não aconteceu só isso com Abraão. Não aconteceu só isso com Abraão. Vamos abrir, vamos mais para frente. Êxodo capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, vamos caminhar um pouquinho aqui na palavra. Êxodo capítulo 2, versículo, eu vou fazer a leitura aqui, versículo 10. E a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 6 diz assim, quando o Senhor ele se aparece a Moisés, ele diz, e dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés abrió su rostro, cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aí mais adiante, versículo 10. Ven por tanto ahora, enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, del Egipto. Qual que era a ferramenta que Moisés tinha? Qual que eram as condições que Moisés tinha para poder enfrentar um império poderoso como o império de Faraó, o império egípcio? Não tinha, ele não tinha exército, ele não tinha recurso, ele não tinha nada. Mas simplesmente a palavra de Deus veio em direção a Moisés. Sou eu que vou fazer, Moisés. Tudo que você tem que fazer é se levantar e ir. Isso foi o que eu comentei com o pastor. E comentando aqui do trabalho aqui. E é uma coisa que nós temos que orar para que Deus possa reativar. A palavra de Deus tem sido dada. Eu conto para vocês, isso antes da gente vir para cá, para essa fronteira, há muito tempo. Eu tinha lá meus 8 anos de idade. E muitas vezes a gente andando lá no Ceará, meu pai pastoreando igreja, e Deus usando pessoas em relação ao trabalho que iria ser feito aqui. E muita coisa do que foi feito, que já foi feito aqui, foi resposta daquilo que Deus havia dito. Mas infelizmente, por N motivos, a palavra é desperdiçada. E quando a palavra de Deus ela é desperdiçada, entre aspas, existe a cobrança de Deus em relação àquela palavra dada. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida, ela não volta vazia. Por isso que a palavra do Senhor diz, a minha palavra, ela não volta vazia. E aqui, o Senhor agora direciona a sua palavra a quem? A Moisés. Eu quero dizer algo para os irmãos. Eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, e uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, para que tenha vitória, isso aí tem que ser na oração, tem que ir à oração, tem que ir para a oração, porque na oração, e na hora quando ele falou aquilo, me travou alguma coisa. Eu acabei de falar para vocês, no começo do culto, animando vocês a poder vir para a oração, porque se vocês quiserem vitória, vocês têm que buscar a Deus em oração, e agora eu estou dizendo que o outro está dizendo que eu vou ter vitória, é através da oração, e alguma coisa está errada. Porque nós mistificamos a oração. Nós mistificamos e fugimos. O mistificar uma coisa, você foge da espiritualidade de outra. O fato de você ter vitória em Deus em oração, não é o fato de você apenas orar. Não é porque você está orando que as coisas vão acontecer. Mas pastor, eu orei 2 semanas e Deus tem que agir. Pastor, eu fiquei 3 meses orando e Deus vai ter que agir. Não funciona assim. O fato é, a vitória ela vem quando a palavra de Deus ela vem a você. E aí como é que nós alcançamos a palavra de Deus? Esse é na oração. É quando o servo de Deus tira o seu tempo para orar ao Senhor, que é a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vem ao seu encontro para agir na sua vida. Quanto tempo, pastor? Não sei. Para alguns Deus responde a oração no abrir e fechar de olho. O camarada fala, Senhor, age agora. E Deus já está agindo, Eu estava lembrando aqui uma situação, eu lembrei esses dias também, uma situação que aconteceu com um irmão o irmão Max Arapa, lá da Bolívia. Esse irmão, ele estava doente, na cama, ele estava na cama dele,
E ali ele estava mal e já tinha ido para o hospital. E o médico mandou ele para casa para morrer. Ele estava na casa dele e quando ele olhou para a porta, estava chovendo, uma chuva forte. E ele olhou para a porta, ele ficou olhando para a porta. E ele falou assim: Senhor, manda alguém agora orar por mim. Vim aqui na minha casa para orar por mim, que eu sei que vou ser curado. Quando ele orou assim, que ele falou: manda alguém agora, isso debaixo de chuva, um camarada aparece na porta dele, bate na porta dele. E quando a esposa dele abriu, ele escutou a voz do camarada lá fora. Falou: alguém está doente aqui, e o Senhor me mandou aqui para orar para essa pessoa, e Deus vai curar essa pessoa. Mas como é que pode? O camarada entrou, orou pelo irmão Max Arapa, o Max foi curado, Jesus curou. É um dos evangelistas que nós trabalhamos bastante ali na Bolívia, faz um trabalho tremendo. Mas o Max ficou assim meio curioso, né? Como é que pode? Ele acabou de orar e falou: Jesus, manda agora. Quando ele falou, o camarada bateu na porta, né? Falou: como é que foi, Senhor? Como é que foi esse negócio? Aí ele perguntou para o rapaz, e o rapaz falou assim para ele: olha, eu estava vindo na realidade da Argentina, e eu estou indo para o Peru. Era um missionário que estava fazendo trabalho. Só que quando eu peguei o ônibus lá em Jacuíba, que está no sul da Bolívia, ele ia pegar um ônibus direto para La Paz, e de La Paz ele ia pegar um outro ônibus para a fronteira e entrar no Peru. O Senhor falou para ele: você não vai fazer isso. Você vai pegar um ônibus, você vai descer em Cochabamba, e na cidade de Cochabamba eu tenho uma obra para você. Aí ele mudou a rota dele, pegou o ônibus da fronteira da Argentina, da Bolívia da Argentina, e vai até Cochabamba, desceu em Cochabamba. Quando ele desce em Cochabamba, está uma chuva tremendo. O Senhor fala: sai agora da rodoviária e começa a andar que eu vou te mostrar. O camarada sai, comprou um guarda-chuva lá, e ele começou a andar no meio da rua. Aí o Senhor falou assim para ele: agora você entra nesse ônibus, você só desce nesse ônibus quando eu mandar você descer nesse ônibus. Ele entrou no ônibus, ele não conhecia Cochabamba, ele era do Uruguai, se não me engano. Entrou no ônibus e começou a andar. E quando ele estava andando do ônibus, o Senhor falou assim: ó, eu vou te levar numa casa, você vai bater na porta e você vai dizer para aquela pessoa que tem alguém doente ali, e eu vou fazer a obra naquela vida. Quando chegou perto aonde morava o irmão Max, o Senhor falou para aquele homem: desce agora do ônibus. Ele desceu do ônibus, começou a andar, e tinha várias casas, com certeza, e o Senhor fala assim: bate nessa porta, que ele bateu na porta. Na hora que ele bateu na porta, estava a mulher do Max lá. Foi justamente, olha só, presta atenção, irmão, presta atenção no que eu estou falando. O camarada viajou, foram dias do sul da Bolívia até chegar a Cochabamba, é 1 dia e meio de viagem. Ele ia pegar um ônibus direto para La Paz, mas Deus fez todo o trabalhar. Para alguns, Deus responde rápido, Deus dá uma resposta rápida. Para outros, isso leva, sei lá, meses, anos de oração. Mas certo é que quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, a palavra de Deus, ela é liberada para nossas vidas. Para Moisés, ele tentou pela primeira vez com as condições que ele tinha. Ele era filho da filha de Faraó, ele tinha influência que ninguém tinha, ele tinha as condições, o conhecimento que ninguém tinha. Bom, ele era a pessoa perfeita, ele era a pessoa que tinha todas as condições para poder resolver aquele problema e libertar o povo de Israel. E ele tentou fazer e se deu mal, teve que sair correndo do Egito. E aí ele foi lá para a terra de Midian, cuidar das ovelhas do sogro dele. E ficou por lá, até o dia que a palavra de Deus vem novamente a Moisés. E quando a palavra de Deus vem a Moisés, aí a coisa começa a modificar. Moisés se levanta, Moisés volta para o Egito, Moisés enfrenta Faraó com todo o exército, Moisés consegue libertar o povo da escravidão, leva o povo para a terra prometida. Tudo isso acontece mediante a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos lá para Juízes, abra a tua Bíblia, vamos lá, um pouquinho mais para frente. Juízes, capítulo 6, eu quero trazer um outro exemplo, para que os irmãos possam compreender o que nós queremos trazer aqui. Juízes, capítulo 6, conta a história de um homem chamado Gideão. Era a mesma situação. O povo de Israel estava sendo tomado, havia sido tomado pelos midianitas. Eles entravam. Quando o povo plantava ali, os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham plantado. E a Bíblia diz: e assim Israel ia empobrecendo. Imagina, quando eles plantavam o trigo, e quando chegava na hora de poder colher, viam os midianitas roubavam tudo. Como é que eles iam comer? Como é que eles iam se manter? E essa aqui é a conclusão que a palavra de Deus diz. E assim o povo de Israel ia empobrecendo. Até que o Senhor veio a este homem chamado Gideão.
Até que, quando a palavra de Deus chega a Gideão, a palavra do Senhor, ele vem em relação a Gideão. Gideão se sentia o camarada que não tinha condição nenhuma de fazer aquele trabalho. Gideão que era o menor da casa dele. Gideão que não tinha condição nenhuma de cumprir aquilo que o Senhor estava falando. Mas o Senhor lhe diz o seguinte: e mirando-lhe, el Senhor dijo-lhe: ve con esta tu fortaleza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envio yo. Não sou eu que estou te enviando. Não sou eu que estou te enviando. Você vai salvar. Você vai fazer. Não sou eu que estou falando que vai acontecer. Você está para entender a coisa? Agora imagina se uns dias antes Gideão simplesmente ele se levantasse. Gideão olhava assim para o horizonte e falou: sabe uma coisa? Do jeito que Deus foi com Moisés, vai ser comigo. Do jeito que Deus foi com Abraão, Deus vai ser comigo. Eu vou fazer também, Talvez a história não seria a mesma, com certeza. Mas ele não era nem louco de fazer isso. Não fez. Por mais que tem uns malucos aí que fazem, né? Tem uns irmãozinhos aí que acham que é assim. É a famosa fé na fé. Você não tem que ter fé na fé, meu irmão. Você tem que ter fé em Deus. Jesus disse: tenha fé em Deus. Não é fé na fé. Quando você tem fé na fé, é bom, eu tenho fé. Se você tem fé, é porque acontece. Se eu não tenho fé, é porque não acontece. A coisa não funciona assim, meu amado. A gente tem que ver o mecanismo do agir do Espírito de Deus. Eu tenho fé. Se eu orar até ter fé, quando eu tiver fé, as coisas vão acontecer. Não! A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É quando há o direcionamento da palavra de Deus, a nossa vida, é que as coisas começam a acontecer. Aqui houve o direcionamento do Espírito Santo de Deus para Gideão, e aí Gideão começa o processo de Deus. Agora, algo que é interessante para os irmãos aqui é o seguinte: se você quiser a palavra de Deus para a sua vida, se você quiser ter vitória na sua vida, vitória de Deus na sua vida, você tem que buscar a Deus em oração. Não é assistindo televisão, não é assistindo Rede Globo, não é vendo videozinho no YouTube, não é passando o dia sem fazer nada, olhando para as estrelas e gastando tempo com qualquer coisa. É buscando a Deus em oração. É por isso que todos aqueles que alcançam a vitória em Deus são pessoas que buscam a Deus em oração, insistentemente. Sabe que há um mover de Deus. Eu quero isso, eu vou buscar, e Deus vai te dar uma resposta. Quando você busca Deus, Deus vai te dar uma resposta. É aí que quando nós buscamos a Deus, é quando nós clamamos ao Senhor, é quando nós buscamos a presença de Deus, é quando começa a ver o mover de Deus, porque a palavra de Deus, ela é liberada às nossas vidas. Eu poderia continuar trazendo aqui exemplos e mais exemplos. A Bíblia inteira é isso aí. O camarada estava na necessidade, eles buscam a Deus. Deus ele vem, traz a palavra, e quando a palavra é dada, existe o mover de Deus. O povo de Israel está em necessidade, eles buscam a Deus. Quando eles buscam o Senhor, Deus ele vem, ele dá a palavra, e quando a palavra é dada, existe o operar de Deus. É quando a palavra é dada, é quando a palavra de Deus é movida. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 19. A Bíblia diz, capítulo 19, Apocalipse 19, que aquele que estava em cima do cavalo, vestido de branco, onde está escrito fiel e verdadeiro, a roupa tingida de sangue, a Bíblia diz que ele é a palavra de Deus. Aquilo ali é Jesus Cristo, a gente sabe disso, né? Jesus Cristo. E ali estava escrito a palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz que seguia a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala? Que seguia os exércitos dos céus. O exército dos céus seguia a palavra. Você sabe o que é isso? Funciona o seguinte: você não tem condição nenhuma, mas você está ali buscando ao Senhor, você está buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Mas quando o Espírito de Deus, quando Deus, ele dá a palavra para você, os exércitos dos céus começam a seguir a palavra que foi dada para você, para o cumprimento daquela palavra. E aí milagre começa a acontecer, porta aberta começa a acontecer, gente que você não imaginava começa a vir no teu caminho, o mover de Deus na tua vida, porque você tem a palavra, você busca Deus, você está buscando o Senhor, e aí Deus ele te dá a palavra. Quando a palavra de Deus vem para você, a Bíblia diz, e o exército dos céus te seguem. Aleluia. Na Bolívia, eu já contei isso aqui várias vezes, na Bolívia a gente lutava
suava, como a gente fala, né? Para a gente poder conseguir levar o material para evangelizar de São Paulo até a Bolívia. Era uma loucura. A gente ouvia um monte de gente. Na época o Bena estava aqui. Eu tinha que às vezes às vezes eu pedia material, o material chegava no Rio de Janeiro, aí tinha que ir para São Paulo. Aí de São Paulo a gente mandava para Santos, aí de Santos não sei para onde. A gente tinha que falar com uma outra igreja. Essa aqui era um zigue-zague até chegar na fronteira. Aí eu vinha lá de Santa Cruz, viajava uns 500 quilômetros para poder chegar na fronteira, pegar o material, levar para Santa Cruz para poder fazer o trabalho. Era uma loucura aquilo, né? Mas aí Deus começou a nos dar uma palavra. Deus começou a falar conosco. O Senhor começava a trazer gente na nossa casa, eu orando, buscando a Deus em oração. Um dia eu estava, começou assim, mais ou menos, que eu lembro, começou assim, um dia eu levantei, acho que umas 4 da manhã, eu estava preocupado, né? Eu falei, Senhor, eu não quero estar envolvendo um monte de gente, eu não quero estar envolvendo a igreja nesse projeto, sem eu saber se é da tua vontade ou não. Eu quero fazer alguma coisa que realmente seja da tua vontade. Eu comecei, levantei, porque quando você envolve igreja, irmão, você está envolvendo o quê? A oferta do povo. São ofertas, as igrejas elas movem com ofertas, é a oferta do povo, e você tem que ser responsável por aquilo que está acontecendo. Eu falei, Deus, eu não vou mover um negócio, eu não vou trabalhar num negócio, que eu não sei que é a vontade do Senhor. Mas aí o que aconteceu? Naquele dia eu estava orando ao Senhor, e Deus começa a falar que Ele ia começar a abrir as portas, e que ia colocar muito material nas nossas mãos. Aí tempo depois, eu estou orando a Deus, Deus começa a confirmar, Deus começa a falar e começa a confirmar. Deus usa uma pessoa, depois Deus usa outra, aí depois Deus começa a falar conosco de N formas, mas mostrando que Ele ia colocar muito material nas nossas mãos. E, bom, passou o tempo, as coisas começaram a acontecer. Nós começamos, ao invés de receber 200 caixas de literatura, nós começamos a receber de 500, depois passamos para 700, depois passamos para 1.000, depois passamos para 1.500, depois passamos para 2.000 caixas. Depois eu já estava dividindo o contêiner com o irmão, que ele trazia o contêiner para o projeto dele sozinho, aí já era metade do contêiner para ele, a outra metade era para mim, e a coisa foi. E até hoje a gente está trabalhando, fazendo esse trabalho, né? Chegou agora recentemente 2 contêineres de 40 pés. Você sabe o que é um contêiner de 40 pés? É uma carreta, irmão, essa carreta enorme, sabe, contêiner, uma carreta enorme. Chegaram 2 desse lá na Bolívia, e tem mais um terceiro para poder chegar, já está no barco, estão em processo de documentação. Mas o que acontece? Aí um pastor veio lá em casa, né? E ele veio pegar material, um pastor da igreja batista. Aí ele veio lá em casa, ele falou, Peniel, eu fico assim vendo o trabalho, rapaz. Como que você trabalha com uma quantidade enorme de material? Como você mobiliza e tudo isso? E como é que você faz isso? Me diz aí como é que você faz. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, funciona assim. Eu estava orando a Deus, e Deus falou para mim que eu ia fazer, e eu estou fazendo. Responde sua pergunta. Assim, simples assim. Eu estava orando ao Senhor, Deus falou que eu ia fazer, e é por isso que eu estou fazendo. É por isso que eu consigo fazer. Não é porque eu sou mais bonito, que eu sou bonito, entendeu? Porque eu sou bonito mesmo, amém? Glória a Deus por isso, amém? Sou bonito mesmo, mas não é porque eu sou bonito, irmão, que as coisas acontecem com a gente. Não funciona assim. É por causa da palavra do Senhor. E aqui Gideão, foi a mesma coisa. Gideão, ele se sentia sem condição de poder resolver aquela situação. Eu vou finalizar. Quando o Senhor estava andando sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro do barco, e eles estavam com medo, e os discípulos estavam ali, quando viram o Senhor, começaram a gritar, achando que era um fantasma, e todo mundo começou a gritar, pronto, morremos, estamos mortos, agora não tem mais jeito. Só que quando o Senhor ele se aproxima do barco, ele diz assim, sou eu. Ele falou, sou eu, né? Não temas, sou eu. Aí Pedro, ele se adianta, ele fala, Senhor, se és tu, fala para que eu vá andando sobre as águas. O que o Senhor Jesus falou para Pedro? Vem Pedro, vem Pedro. O que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro, ele sai do barco, e ele começa a colocar os pés sobre as águas. Ele começa, irmão, a andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Eu faço uma pergunta para vocês, por que os outros discípulos também não saíram, todo mundo pulando do barco e andando sobre as águas? Porque eles não tinham a palavra de Deus. Eram discípulos de Jesus? Eram. Eram servos do Senhor? Eram. Mas Pedro tinha a palavra. O Senhor olhou para Pedro e disse, vem Pedro. E Pedro saltou do barco, e ele começa a andar sobre as águas. A palavra de Deus diz que quando ele olhou o vento, quando ele olha as ondas, ele começa a afundar. E ele pede socorro para o Senhor. Isso aqui mostra a falha na fé. E o Senhor chega para Pedro e fala, homem de pouca fé,
E sabe o que é interessante? Jesus não saiu arrastando ele. Ele voltou para o barco com Jesus, os dois juntos, andando sobre as águas. Sabe, amado, eu quero terminar essa palavra dizendo isso para os irmãos. Se você quer vitória na sua vida, você tem que aprender a buscar a palavra de Deus, a ouvir Deus, a ter um relacionamento com Deus, a ouvir a voz de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida quando você ouvir a palavra do Senhor, ouvir o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus falando com você, movendo a sua vida, agindo na sua vida. Não é assim, porque ele tem mais fé do que eu, né? As coisas acontecem porque a palavra de Deus, ela é direcionada às nossas vidas. E se você quiser ter essa palavra de Deus, se você quiser buscar a palavra de Deus, nós temos que buscar a Deus em oração.